Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Juliane, sou coordenadora de processos acadêmicos do curso de Ciências Contábeis. Atuo junto na coordenação do curso com a professora Vânia, que está afastada por licença maternidade. Então, estou aqui hoje representando a professora Vânia. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês, tanto para os nossos novos alunos que estão iniciando o primeiro semestre agora, como também para os nossos alunos que estão indo para o segundo semestre. Então, para quem está entrando agora no curso de Ciências Contábeis, como aqueles que já cursaram o primeiro semestre em 2016-1, eu desejo as boas-vindas. E vim aqui dar alguns recados que é importante, tanto para quem está iniciando agora no curso, como para quem já está estudando com a gente. Gostaria até de parabenizar pela escolha do curso. Ciências Contábeis é um ótimo curso, então vocês fizeram uma ótima escolha e tenho certeza que ao término, quando vocês se formarem como bacharéis em Ciências Contábeis, vocês não se arrependerão da escolha que fizeram, ok? Então vamos iniciar aqui. Vou chamar o quadro. Eu vou apresentar para vocês as disciplinas e os professores do semestre. Então, nós vamos ter aqui, primeiro, a disciplina de Educação à Distância. Coloquei aqui a professora Juliane, que sou eu, que vai estar responsável. Ela tem uma carga horária de 20 horas e ela vai constituir em web aulas que vão falar um pouco sobre a educação à distância, desse tipo de ensino, EAD, ok? Depois nós vamos ter a disciplina de Contabilidade Empresarial e Trabalhista, que se inicia hoje. Então, nós vamos ter o professor Valdeci, que vai estar com vocês hoje ministrando a aula, e o professor Sebastião. Essa disciplina ela tem uma carga horária de 120 horas. Por que 2 professores? Porque o professor Valdeci ele vai estar focado na parte de contabilidade empresarial e depois o professor Sebastião vai focar com vocês na parte trabalhista. Ok? Depois nós temos a disciplina de Noções de Direito, com o professor João Henrique Scaff, disciplina de 60 horas. A disciplina de Matemática Financeira, com a professora Meris Moser, também com 60 horas, carga horária. Metodologia Científica, a professora Maria Elisa Pacheco. E, por fim, nós teremos aqui o Seminário Interdisciplinar 1, que o professor responsável é o professor Leonardo Ferreira. Então, vai totalizar aqui no nosso primeiro e segundo semestre 400 horas. Então, é importante frisar com vocês que, embora seja junto o primeiro semestre e o segundo, não tem perda de conteúdo. Vocês o curso já é pensado dessa maneira para que não perca nada em qualidade. A gente tem uma equipe de professores, como a gente já elencou ali, muito capacitados e que estarão com vocês esse semestre, passando tudo que eles podem sobre as disciplinas, acompanhando o fórum com vocês. Enfim, transmitindo um pouco do conhecimento deles a respeito dessas disciplinas. Gostaria de chamar a atenção referente à disciplina de Seminário Interdisciplinar. Eu elenquei ali que o professor Leonardo é o responsável, e essa disciplina ela vem com alguns assuntos relevantes. Ele traz a interdisciplinariedade do semestre. Então, ela vem com 5 aulas, ao término do semestre, a última disciplina, e vai trazer pontos relevantes para a nossa profissão. Então, embora não tenha prova presencial, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, é muito importante que vocês acompanhem, porque os professores eles vão preparar uma aula especial para vocês, com conteúdos pertinentes à prática profissional. Então, muitas vezes falam, já estou cansado, é o final do semestre, mas eu chamo a atenção de vocês para participar. Às vezes, aquela aula ali do seminário vai fazer toda a diferença depois na formação profissional de vocês, ok? Voltando para o quadro, aqui a gente tem nosso portal, o portal da Unopar. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, mas eu gostaria de mostrar aqui alguns pontos que é muito importante para os que estão entrando agora e também para os que já estão poderem relembrar. Aqui nessa parte da tela, a gente vai ter aqui o mural do aluno. Então, aqui vai ter a geração de senhas, a biblioteca digital, alguns pontos de dúvidas frequentes que vocês podem consultar. Para quem está iniciando agora, após a geração de senha, você vai conseguir acessar aqui a nossa área do aluno,
que a gente chama de AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, no AVA vai estar disponível para vocês os conteúdos das disciplinas, os cronogramas das aulas. Então, eu peço que vocês se atentem bastante a esses cronogramas, né, para vocês se atentarem às datas que vão estar lá contidas. Voltando aqui no mural do aluno, nós vamos ter alguns documentos aqui, a gente fala que é de leitura obrigatória. Primeiro, que é o guia de percurso, então ele vai ter ali todas as informações do curso de Ciências Contábeis, o objetivo do curso, qual que é o perfil do egresso, ou seja, daquele aluno que vai se formar, qual que é o perfil que a entidade almeja, a estrutura do curso, com a matriz, né, todas as disciplinas que vocês vão cursar durante a vida acadêmica de vocês, assim como as ementas, né, o conteúdo dessas disciplinas estão no guia de percurso. Nós temos depois o calendário acadêmico. No calendário acadêmico, vocês vão ter informações, né, as datas, né, importantes da instituição, bem como também os feriados. Então, é importante vocês se atentarem a isso, porque a gente obedece os feriados nacionais, né? Então, fora isso, a gente não segue. Então, é importante esse calendário acadêmico para vocês ficarem atentos às datas da instituição. Depois nós temos o manual acadêmico, que nada mais é que são as normas da instituição. Então, é de extrema importância que vocês façam a leitura desse manual e saibam, né, todas as normas da instituição. E nós temos aqui também, que é legal, um tutorial do Colaborar. Então, é como se fosse um guia de navegação para que vocês possam acessar, né, o guia de percurso, todas essas ferramentas que eu já comentei com vocês. Ok? E um ponto importantíssimo, até a gente frisa, né, a questão da leitura do manual acadêmico, porque muitas vezes o aluno ele acaba sendo prejudicado porque não buscou a informação. A informação está ali para vocês lerem, né? Não é à toa que a gente tem esse manual. É importante que vocês realizem a leitura. Mas nós destacamos aqui alguns pontos que é de mais relevância, né? A gente frisar um pouco mais, embora já esteja no manual acadêmico. Eu vou chamar o quadro, que é a questão da solicitação da segunda chamada de prova. Então, o que acontece? Lá no seu manual, no item 2.6, vai constar da seguinte forma. A segunda chamada de prova. O aluno que não comparecer na data fixada para a verificação de aprendizagem, ou seja, a avaliação, né, presencial, poderá solicitar segunda chamada de prova, formalizando o pedido no polo de apoio presencial ou pelo ambiente virtual de aprendizagem. E isso aqui que é importante, gente, no prazo de 2 dias seguintes à realização da avaliação. Então, é importante esse prazo de 2 dias, porque isso aqui ele é, né, irrevogável. É 2 dias após a realização da avaliação. Então, você faltou na prova, não pôde fazer a prova, você vai solicitar a segunda chamada pelo seu AVA, ou se você tiver alguma dificuldade para fazer essa solicitação, devido ao prazo de 2 dias, você vai até o seu polo de apoio presencial e solicita a segunda chamada. E é muito importante, um aspecto que a gente chama atenção, que é o pagamento do boleto. Então, essa solicitação de segunda chamada, ele vai gerar um boleto, né, que vai ter um vencimento de 24 horas. E se você não efetuar esse pagamento, a prova ela não vai ser liberada para você. Então, não basta apenas fazer a solicitação. Tem que fazer o pagamento do boleto no prazo para que possa ser gerada essas avaliações de segunda chamada. E não tem postergação. Ah, eu não paguei no dia, eu vou pedir para atualizar com a data de hoje. Não existe essa possibilidade. Por isso que é um ponto que a gente chama muito atenção. Prazo de 2 dias depois da avaliação, ou seja, não pude fazer a prova, tenho prazo de 2 dias para requerer, e o pagamento do boleto, ele tem um vencimento em 24 horas. Então, tem que fazer o pagamento do boleto para ser liberada essa avaliação. E o aluno que faltar na segunda chamada, previamente agendada, ele ficará sem conceito, ou seja, ele vai ter reprovação. Então, não adianta pensar
que eu solicitei segunda chamada e não pude ir de novo, vou solicitar mais uma oportunidade. Gente, já tem essa segunda chamada justamente para casos, né, que possam acontecer. Então, vamos ficar atentos às datas, né, que são previamente agendadas, para que vocês não sejam prejudicados posteriormente. Um segundo ponto importante é quanto à impossibilidade de realização da atividade síncrone em tempo real. O que é isso? Quando eu não posso ir ao meu polo de apoio para assistir às aulas ou para fazer as avaliações presenciais, devido a um afastamento superior a 15 dias, ou porque eu sou gestante, né, e vou ganhar bebê, então eu não vou estar possibilitada de fazer a realização dessas atividades, eu tenho alguns procedimentos também que eu devo observar. Então, o aluno ou o seu representante, ele deve, no prazo de até 3 dias letivos, a contar da data em que se configurou a situação, né, de frequência, protocolar esse requerimento no polo de apoio presencial, instruído com o laudo médico, constatando, né, o período de afastamento, o motivo do afastamento, com todos os carimbos, assinaturas e demais, né, pontos aí que são importantes nesse laudo médico, nesse atestado. Daí, solicitando isso, a gente vai fazer um plano especial, também aqui é importante a questão do pagamento, né, do boleto, os documentos vão ser encaminhados para o polo, vão ser deferidos ou indeferidos. Se deferidos, a gente vai fazer um plano de estudo para o aluno especial, né, devido ao fato de que ele não está podendo fazer as provas presenciais e acompanhar as atividades das teleaulas no polo presencial, a gente elabora um plano de estudo especial para esse aluno com as datas previstas para que ele cumpra essas atividades. Então, ele vai estar amparado nesse período e é muito importante que vocês deem atenção a este ponto do nosso manual acadêmico, ok? Dando sequência, vamos voltar ao quadro. Aqui a gente tem a questão da estrutura do semestre quanto às avaliações. Então, por exemplo, vocês vão ter a disciplina 1, 2, 3, 4 e mais a disciplina de seminário. Então, para todas essas disciplinas, vocês vão ter 2 avaliações virtuais, a V1 e a VA2, e a prova presencial. No seminário, a característica é que vocês não terão a prova presencial, somente a V1 e a V2. Ok? Depois vocês terão uma produção textual interdisciplinar em grupo. Então, é um trabalho desenvolvido pelos professores, que ele tem essa característica interdisciplinar, ou seja, de pegar todas as disciplinas do semestre e propor para vocês um trabalho que mescle todos esses conhecimentos. Então, é de extrema importância. A produção textual é pensada pelos professores, visando buscar um objetivo de aprendizagem. E essa produção textual, a nota dela, ela vai para todas as disciplinas, inclusive para o seminário. Então, é muito importante vocês fazerem um trabalho bem feito, né, se atentar às orientações, contatar o seu tutor à distância, se tiverem dúvida, para que a sua produção textual seja bem elaborada e, assim, por consequência, tenha um bom conceito, porque isso vai replicar para todas as disciplinas do semestre. E, fora isso, o aluno ele deve ter uma frequência, né, nas teleaulas de 50%. Então, indo para a próxima tela aqui, se a gente tiver aqui, ó, a prova até 59%, um esquema básico, vai para a prova de recuperação. Se faltou no dia da prova, tem que solicitar a segunda chamada. Se não fez a primeira e nem a segunda chamada, está reprovado. E se na recuperação, né, se você, na prova de primeira chamada ou segunda, não teve o conceito e foi para a recuperação, e não obteve também na recuperação o conceito, vai estar também reprovado. Ok? Então, se atentem a esses pontos. E, na dúvida, também, nossos tutores à distância são craques em todas as normas acadêmicas e poderão ajudar vocês durante o semestre. Ok? Então, como que funciona o nosso sistema de avaliação? Como já comentado, nós temos a atividade web, que consiste nas avaliações virtuais
Ou seja, são 2 AVs, uma por web aula. Então, vocês vão ter disponíveis aí no ambiente de vocês a web aula da disciplina, né? 2 web aulas que vão configurar aí depois na resolução de 2 avaliações virtuais. Essas avaliações são compostas de 5 questões objetivas cada uma, e o peso dela, para compor depois a nota final, é de 33%. Depois nós temos a produção textual, como a gente comentou, produção textual interdisciplinar, que vai ser desenvolvida em grupo, que ela tem um peso de 67%. Então, ela vai configurar aqui 80% da minha nota, né, depois no peso proporcional, que a gente vai ver mais para frente. E também, depois da produção textual, vocês devem apresentar essa produção textual, ou seja, todos os integrantes devem apresentar a produção textual em data agendada pelo polo. E isso vai configurar 20% da nota do aluno. Então, eu já tenho minha nota, meu conceito lá, já saiu meu conceito. Não preciso, já passei, não preciso apresentar a produção textual. Lê do engano, né? Porque ela constitui aqui 20% da sua nota. Então, mesmo que você já tenha uma nota ali prévia lançada, né, de correção de prova ou das atividades, essa apresentação ainda vai interferir, desculpa, na sua nota. Então, as atividades web, elas vão ter 30% de peso aí na sua média final. As provas presenciais, por sua vez, uma prova por disciplina, exceto o seminário. Então, o seminário ele não tem prova presencial, somente as avaliações virtuais. Ela vai ser composta de 10 questões objetivas, com o peso de 50% da nota, e 2 questões dissertativas com o mesmo peso. Então, embora seja 2 questões, ela tem um peso bastante significativo, né? Então, ela 50% para a objetiva, 50% para as questões dissertativas. Então, configuro 100% e ela vai ter um peso final de 70% na média final do aluno. Então, é importante que vocês se dediquem, realizem a prova, as avaliações de forma bem consciente, né? Porque todas essas atividades propostas, ela tem um objetivo educacional, né, de trabalhar algumas competências, algumas habilidades de vocês. Então, elas são pensadas, né, elas têm esse objetivo. Então, que vocês façam, né, cada um desses pontos, façam a web aula, assistam a web aula, leiam a web, façam as avaliações virtuais com atenção. Muitas vezes não está tão explícito, né? Eu vou ver a questão aqui e vou correr lá na web aula para procurar a resposta. Esse não é o caminho. Então, leia, faça uma leitura, pense no conteúdo que você está aprendendo, resolva a sua avaliação, que vai ser justamente medir o quanto você assimilou daquele conteúdo. Participem dos fóruns, né, propostos pelos professores. Os nossos tutores estão aqui para dar atendimento para vocês nas dúvidas. Então, no caso da produção textual, não deixe para depois, né? Busque a orientação do seu tutor à distância, para que você não obtenha um conceito baixo, e isso vai refletir em todas as disciplinas do semestre. Isso é negativo, né? Se você não for bem nessa produção e for para recuperação e também não for legal, isso vai refletir para todas as disciplinas do semestre. No mais, gente, era só esse recado que eu teria para dar para vocês, fazer um lembrete de algumas coisas, né, para alguns que já conhecem. E eu desejo um bom semestre a vocês, que vocês possam ter bons estudos, se dediquem, que isso vai fazer toda a diferença depois no término e na formação de vocês, ok? Um grande abraço, até mais. Vou chamar o professor Valdeci para dar andamento na aula. Até mais.
Olá, meus caros alunos, definitivamente agora o início do nosso semestre. Eu sou o professor Valdeci Araújo e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de contabilidade empresarial e trabalhista. A professora Juliane já bem ressaltou aqui que essa disciplina vai ser dividida entre eu e o professor Sebastião. Eu vou começar com a parte empresarial, o professor Sebastião vai falar um pouquinho mais sobre a parte trabalhista. Então nós vamos dividir isso em 4 teleaulas, 2 teleaulas para cada professor, para a gente tratar desses assuntos relacionados a essa parte introdutória da contabilidade. Levando em conta que aí no polo nós temos alunos do primeiro e também temos alunos do segundo semestre, é interessante que a nossa linguagem aqui, a nossa fala, ela pode ser que para alguns alunos seja uma fala muito simples e para outros existe uma certa dificuldade nesse entendimento. A gente sabe que nem todos os alunos, eles têm essa facilidade, também eles trabalham diretamente com a contabilidade. Então é totalmente uma parte introdutória sobre o nosso assunto. E o que a gente vai tratar na nossa teleaula? Hoje nós vamos começar a falar sobre o que vem a ser o plano de contas, vamos falar também um pouquinho sobre o livro diário e falar sobre o livro razão. Essa parte da escrituração e o entendimento de toda essa introdução da contabilidade. Primeiro, queria agradecer muito o desempenho dos alunos e dos tutores também com o desenvolvimento da nossa aula atividade. Ela tinha um objetivo. O objetivo é trazer um pouco da realidade do dia a dia desse aluno para ele entender que esse controle patrimonial que acontece nas empresas, ele também acontece dentro da sua casa. Você também faz um controle das contas que você tem a pagar, das contas que você tem a receber, do seu salário. Se você tiver que fazer uma classificação, o meu bem, o que é o meu direito, o que é a minha obrigação, para a gente fazer uma pequena introdução nos assuntos que serão tratados hoje aqui na nossa teleaula. Porque a contabilidade ela tem um objetivo principal, que é o controle do patrimônio das empresas. E para fazer esse controle do patrimônio, é interessante também que a gente conheça o que vem a ser um bem, o que vem a ser o direito e o que vem a ser uma obrigação. E isso também vai nos reportar ao quê? A entender o que é um ativo e o que é um passivo. E dentro desse ativo e passivo, nós vamos fazer algumas movimentações, que seriam os débitos e os créditos, são aquelas entradas e saídas. Uma visão diferenciada, quando a gente fala em contabilidade, às vezes você pega o seu extrato bancário, professor, parece que é tudo ao contrário, que é diferente, mas nós estamos vendo a contabilização do banco. Quando nós pensamos a contabilização da empresa, quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo, quando eu estou pagando, quando eu estou recebendo, eu tenho que trabalhar realmente as contas patrimoniais. Aí eu vou envolver as contas do meu ativo, as contas do passivo, contas do patrimônio líquido, contas de resultado, e aí tem os impostos, tem as receitas, tem as despesas. Então, são muitas as informações. Mas para isso nós vamos direcionar alguns dados para que isso fique um pouco mais tranquilo e lembrando que todo esse movimento que a gente faz agora é uma parte introdutória e ela vai ser fixada com os outros professores que virão. Agora você tem a contabilidade empresarial, depois trabalha um pouquinho da contabilidade trabalhista também, depois já entra em contabilidade de serviços, depois contabilidade comercial, contabilidade industrial, contabilidade avançada, e durante esse percurso, aí você realmente vai ter uma facilidade em fazer essa movimentação, de entender realmente quando eu tenho que fazer um débito, quando eu tenho que fazer um crédito, quando eu sei que a minha empresa está bem, é porque com base nesses fatos é que a empresa vai fazer o quê? Vai fazer as tomadas de decisão. Nós vamos apresentar relatórios e os gestores, juntamente com o contador, vão fazer as tomadas de decisão. Se é interessante para a empresa ampliar, fazer a contratação, fazer a demissão, se é interessante terceirizar algum tipo de serviço, e todo esse movimento é feito com base em relatórios, que precisam ser feitos também com documentos. Esses documentos têm que ser documentos reais. Essa escrituração, essa identificação dessa documentação também tem que ser feita por um profissional qualificado. E é esse profissional que a gente espera que, ao final lá do terceiro semestre, ou além disso, você já tenha a condição realmente de identificar se aquela informação que está chegando, ela está relacionada a um bem, um direito, uma obrigação, para saber se ele é um custo, se ele é uma despesa, aí você vai ter habilidade realmente para entender um pouco mais disso. Vamos lá para o quadro, a gente já tem a informação do que vai ser tratado. Nós vamos falar do plano de contas, do livro diário e também do livro razão. Nós temos os objetivos da nossa teleaula de hoje. Nós vamos
trabalhar num todo aqui pela disciplina é para demonstrar e explorar o plano de contas. Essa ferramenta aqui que vai ser essencial nesse momento para você entender essa movimentação contábil. Então vamos entender um pouco do plano de contas. Vamos falar também sobre a classificação dessas contas contábeis. Durante as nossas teleaulas, nós vamos trabalhar a escrituração do livro diário, classificação e a escrituração também do nosso livro Razão. Entender algumas particularidades de cada um desses livros, as formalidades que cada um deles tem. E depois você vai ter como objetivo demonstrar um balancete de verificação com base nas informações que serão levantadas durante cada uma dessas aulas. No final você terá condições de visualizar e também trabalhar a prática desse balancete de verificação. Esse elenco de contas, e aí nós vamos entender também o que cada um dessa classificação, dessa identificação tem a ver com a contabilidade. Para a nossa teleaula de hoje, nós vamos identificar e vamos classificar também as contas contábeis, verificar a hierarquia dessas contas e explorar a escrituração contábil. Dentro dessa escrituração contábil, nós já começamos a falar sobre o nosso livro diário, o livro Razão. Mas antes disso, antes da gente começar a tratar sobre essa escrituração, o que é interessante para o aluno nesse primeiro momento? É entender que quando eu estou falando de débito e crédito e como o plano de contas, por exemplo, é um elenco de muitas contas, dependendo também de que empresa eu estou tratando. Se é uma empresa de serviço, se é uma empresa comercial, se é uma empresa industrial, eu tenho um plano de contas que é adequado para cada uma dessas empresas. Professor, eu tenho que saber tudo? Não, você vai ter que ser aquele especialista que entende, dependendo se você estiver trabalhando no escritório de contabilidade, você tem acesso a várias empresas. Se você for contador de uma empresa ou trabalhar no setor contábil de uma empresa, a sua relação com os fatos daquela empresa precisa estar muito claro. Você tem que entender realmente toda essa movimentação, conhecer os departamentos dessa empresa, saber sobre as atividades que essa empresa executa para que esse plano de contas ele seja formado de acordo com a necessidade da empresa. Eu tenho lá o custo das mercadorias vendidas quando eu estou trabalhando com uma empresa comercial, custo dos produtos vendidos quando eu estou trabalhando com uma empresa prestadora de serviço ou custo dos serviços prestados, no caso dessa prestação. Eu vou ter a conta elencada de acordo com a minha necessidade. Então, se a empresa ela tem uma conta caixa, por exemplo, então eu vou ter que abrir uma conta lá no meu plano de contas, conta caixa. Se a empresa ela tem conta caixa do departamento 1 e tem departamento 2, eu vou lá colocar no meu plano de contas a minha conta, a minha subconta. Vai ser aberta uma conta lá no bancos para que seja feita a movimentação e os pagamentos através do banco, através do pagamento de salários, pagamento de fornecedores. Então, lá no meu plano de contas também eu vou ter a conta bancos, conta movimento. Perceba que eu vou fazer a construção de todas essas informações dentro do meu plano de contas para que ele me dê subsídio para eu fazer a contabilização. Nós estamos falando ali de caixa, de bancos conta movimento, mas quando eu faço a movimentação, eu também vou pagar fornecedores, por exemplo, quando eu fizer a compra. Então, vou ter a conta de fornecedores. Aí, fornecedores eu vou dividir. Tem fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C. Estou construindo o meu plano de contas. E aí, eu vou realmente trabalhar toda essa movimentação. Primeiro, para entender sobre o plano de contas, eu preciso entender também a hierarquia. Aleatoriamente, eu vou formar essas informações no plano de contas? Não. Existe uma hierarquia que precisa ser entendida e também tem que ser respeitada. Vamos para o quadro novamente e a gente vai falar um pouquinho sobre essa hierarquia das contas. Então, um exemplo aqui nas contas que a gente vai ter lá no ativo. Primeiro, eu vou ter o grupo do ativo. Esse aqui vai ser o nosso grupo principal. O circulante, ativo circulante, vai ser o nosso grupo de contas. No caso, como eu estou falando de ativo, eu vou relacionar as contas que estão direcionadas aos bens e também direitos. Relacionados aos bens e direitos. Depois eu tenho disponível, que vai ser o meu subgrupo de contas. Esse meu subgrupo de contas é a disponibilidade. Está falando de disponível? Disponibilidade imediata. Ou seja, ele não precisa receber nada, já está disponível
dentro dessa conta do ativo. E aí nós vamos trabalhar, por exemplo, com a conta caixa aqui. Essa vai ser a nossa conta que também vai ter as suas subcontas. Um exemplo que a gente falou aqui sobre a empresa que tem o caixa lá do departamento 1 e também tem o caixa do departamento 2. Então perceba que dentro dessas informações, vamos imaginar aqui que a empresa, ela abriu uma outra conta, ela tem a conta bancos. Estou abrindo a conta bancos. Essa conta bancos ela tem as suas subcontas. Ela tem o banco X e também ela tem o banco Y. Eu vou abrindo as contas de acordo com a necessidade da empresa. E como ficam demonstrados esses valores? Vamos imaginar que lá na minha conta, na subconta do Caixa 2, eu tenho R$300 e lá no departamento 1 eu tenho R$200. Lá na minha conta, o meu total aqui vai ser de R$500, que é a soma das duas subcontas. E esse procedimento ele vai ser tratado para todas as outras informações. Lembrando que aqui, por enquanto, eu estou falando de ativo. Então, todas as contas relacionadas a bens e direitos, eu vou tratar aqui nas minhas contas do ativo. Então, nessas contas do ativo aqui, são aquelas contas que têm a maior liquidez. Ou seja, elas vão aparecer primeiro. Tem maior liquidez, eu vou trabalhar com caixa. Caixa é liquidez rápida, está disponível, então eu vou colocar o caixa lá na minha hierarquia. Ou seja, eu coloco ele na minha primeira conta. O banco já é um direito dessa empresa, está disponível no banco. Eu tenho que fazer um pequeno esforço para isso, então eu vou elencando de acordo com essa hierarquia dentro dessa importância de cada conta. Depois eu vou ter minha conta de estoque. Dentro da minha conta de estoque também eu vou colocar quais são os itens que são estocados também. E aí eu vou criando o meu plano de contas. Professor, dá uma ideia melhor do que vem a ser esse plano de contas já pronto, já estruturado? Vamos dar uma olhadinha na Câmara de Documentos agora. Eu tenho um plano de contas para vocês que também ele foi disponibilizado no material complementar de vocês. Aí vamos trabalhar aqui com a empresa, vamos só diminuir um pouquinho aqui. Uma empresa prestadora de serviço aqui. Nós temos um modelo de plano de contas aqui dessa empresa prestadora de serviço. Percebam aqui que eu estou trabalhando com as contas do ativo. Aí eu tenho circulante, disponibilidade de caixa, bancos, conta movimento. Tem essa numeração que aparece do lado aqui, tá vendo? Olha, essa numeração também é facultativa, mas geralmente a gente trabalha com ativo, com o número 1, e aí ativo o circulante 1.1, não circulante 1.2, e a empresa vai estruturar esse plano de contas de acordo com a necessidade dela. Percebam, o ativo aqui, vou separar em circulante e não circulante, daqui a pouco a gente vai saber um pouco mais sobre isso também. E cada uma dessas contas, olha aqui, ó, Caixa, bancos, aqui eu estou colocando bancos Palmares, que é uma subconta desse aqui, pois créditos, valores a receber, tem o meu estoque, vou lá para o ativo não circulante, que vou trabalhar um pouquinho do realizável a longo prazo, vou colocar todas as informações aqui, depois eu tenho investimentos, aqui também eu tenho o meu imobilizado, que são aqueles bens que a empresa compra, mas ela não tem a intenção de comercialização, vai ficar lá no meu estoque. Os móveis, quando eu estou montando a minha empresa, é imobilizado. E aí também tem as contas aqui, intangível, por exemplo, tem as marcas e patentes. Por enquanto, só entendendo um pouquinho das contas do meu ativo. Tudo bem até aqui? Professor, por que a gente tem que entender toda essa movimentação? Porque a gente vai trabalhar da seguinte forma. Toda vez que eu tiver aqui fazer uma movimentação, quando acontece débito e crédito? Para entender débito e crédito, toda origem tem uma aplicação, todo débito ele vai ter um crédito, sempre no mesmo valor, para que lá no final o seu balanço ele dê tudo certo. As contas do ativo, o mesmo valor da conta do passivo. Nós vamos trabalhar da seguinte forma, toda vez que o meu ativo ele estiver aumentando, entra um valor no caixa, por exemplo, eu recebi um dinheiro, entrou no meu caixa, está aumentando a conta do meu ativo. O que eu faço nesse caso? Eu faço um débito ou eu faço um crédito? Eu estou pagando um fornecedor, por exemplo. Eu estou pagando à vista esse fornecedor. Eu estou comprando, estou pagando à vista. Está saindo um dinheiro do caixa. O momento que está saindo, está diminuindo uma conta do caixa. O que eu faço? Eu faço um débito ou eu faço um crédito? Então, para ficar muito claro isso, primeiro vamos entender a estrutura do nosso plano de contas. Vamos lá para o quadro novamente, entendendo um pouco mais sobre as contas patrimoniais. Agora sim, nós vamos avançar para você entender. Conta patrimonial vão ser as contas relacionadas ao ativo, que nós já vimos um pouco. Temos as contas do passivo e temos também o patrimônio líquido. Contas de resultado
que apareceu para vocês lá no desenvolvimento da nossa atividade, envolvendo receitas, impostos sobre vendas, custos e despesas. Qual é o nosso objetivo? Quero elencar todas as contas do ativo, do passivo, as contas do patrimônio líquido, contas de receita, os impostos, os custos e também quais são as minhas despesas. Depois disso, aí sim eu vou começar a trabalhar com vocês o débito e crédito. Então, para entender, quando eu falo em ativo, eu estou relacionado a bens e direitos. Quando eu falo da conta passivo, está relacionado às minhas obrigações. E esse PL aqui, que é o patrimônio líquido, é o dinheiro que os sócios investem na empresa, que é a diferença entre o ativo e passivo. E as contas de resultado aqui vão fazer parte lá da minha demonstração de resultado, que com as aulas que virão, vocês já terão acesso também às informações das demonstrações de resultado. Tudo bem? Por enquanto, a nossa pequena introdução sobre o assunto, vocês viram lá no nosso plano de contas as contas do ativo. O professor já falou de contas do passivo e também contas do patrimônio líquido, contas de resultado. Como fica isso lá no nosso plano de contas? Vamos dar uma olhada na câmara de documentos novamente. Já vou trocar aqui para vocês e mostrar as contas do meu passivo. Aqui, olha. Passivo, eu tenho essa mesma empresa, então eu tenho lá passivo, passivo circulante e também eu vou ter aqui embaixo, ó, passivo não circulante. Está aqui embaixo. E todas as contas que estão relacionadas a essas contas do circulante e não circulante. Eu começo lá com fornecedores, por uma questão de importância e também hierarquia das contas, nós vamos determinar todas essas informações. Esse aqui é o nosso passivo, o patrimônio líquido também, de acordo com a necessidade da empresa, nós vamos criando as contas do nosso patrimônio líquido. Está aqui, ó, capital social, que nós conversamos sobre ele, capital subscrito, reservas de lucros, essas ações eu vou montar de acordo com a necessidade. E o que mais, professor, vai ter aí também? Olha lá, as nossas contas de resultado. Contas de resultado, envolvendo aqui as vendas de serviço, dedução da nossa receita bruta, todas as receitas que eu tenho e também todas as despesas, aqui as despesas administrativas, depreciação, aluguel, salários, isso tudo disponível para vocês, em breve vai estar na área de vocês para vocês entenderem um pouco mais e ter acesso também às informações do nosso plano de contas. Tudo bem até aqui? Objetivo principal, nós vamos criar esse plano de contas. Criando o plano de contas, eu vou saber exatamente conta fornecedores, está onde? Está no ativo? Está no passivo? Eu sei que toda vez que eu aumento uma conta do ativo, eu faço uma movimentação. Toda vez que eu faço movimento uma conta do passivo, eu também tenho que saber se eu vou debitar ou se eu vou ter que creditar. Para isso, agora nós vamos fixar a ideia do que vem a ser um ativo, o que vem a ser um passivo, quando eu debito ou quando eu credito as contas que estão lá no meu ativo. Vamos lá para o quadro, já vamos começar a falar sobre as contas do ativo. Nós vimos que o ativo está relacionado às contas lá de banco, vocês viram que tem a conta caixa também. No método das partidas dobradas aqui, nós vamos reportar lá a Luca Pacioli, que vai dizer que toda vez que eu faço um débito, eu tenho um crédito também, sempre no mesmo valor. Toda vez que eu tenho uma causa, eu tenho um efeito. Toda vez que eu tenho uma origem, eu tenho uma aplicação. As contas do ativo, elas são debitadas, então eu vou debitar quando elas aumentarem. Aumenta uma conta do ativo, eu debito. Por sua vez, quando elas são creditadas, é quando eu tenho uma diminuição das contas do ativo. Nós temos as exceções também das contas retificadoras, que cada uma delas tem, aparece aquele sinalzinho de negativo dentro das contas, aí nós temos essas exceções. Mas em tese nós teríamos aqui, debita pelo aumento, credita pela diminuição. Professor, dá para dar um exemplo de uma situação? Vamos imaginar que a empresa ela faz uma venda e essa venda é feita à vista. Se ela vendeu à vista, num valor aqui de R$10.000, se ela vendeu à vista, entrou dinheiro. Dinheiro entrou onde? Entrou na conta caixa. Ó, esse razonete, alguns já têm
uma noção muito clara do que é o Razonete. Nós também vamos falar bastante sobre isso quando estiver trabalhando sobre o Razão. Mas o Razonete é utilizado em sala de aula aqui como uma técnica rápida para a gente demonstrar as informações contábeis. Ao invés de ter que fazer o livro diário, ter que fazer o livro Razão, nós utilizamos o Razonete. Aí nós temos aqui a conta caixa. Então nós temos desse lado aqui débito e aqui eu tenho um crédito. O que está acontecendo? Venda à vista de R$10.000. Se vendeu à vista, aumentou ou diminui minha conta do caixa? Está aumentando, entrou dinheiro no meu caixa. Está dizendo o seguinte, olha, elas são debitadas pelo aumento. Então eu vou fazer o quê? Eu vou debitar aqui na conta caixa um valor de R$10.000. Tudo bem? Entrou no meu caixa, debito R$10.000. A professora está dizendo que tem que ser creditado quando tem uma diminuição. Tudo bem, eu estou fazendo um pagamento, por exemplo. Se eu estiver fazendo um pagamento, estiver fazendo uma diminuição da minha conta caixa, eu venho aqui e credito esse valor que eu estou utilizando. Lembrando que eu vou ter uma conta caixa, mas eu tenho uma contrapartida de venda também. Então, eu tenho um débito de R$10.000 e eu vou ter uma outra conta que eu vou estar creditando esse mesmo valor para que dê tudo certo lá no final das minhas contas. Tudo certo para trabalhar a conta do ativo. Identifiquei no plano de contas, tem um ativo. Toda vez que aumenta uma conta do ativo, eu faço um débito. Toda vez que diminui uma conta do ativo, eu faço um crédito. E aí eu consigo entender muito bem já essa nossa primeira relação. Professor, eu tenho uma forma diferente de entender esse débito e crédito, eu trabalho com causa e efeito, eu trabalho com origem e aplicação, não tem nenhum problema. Mas para aqueles que estão começando agora, para você ter um entendimento melhor, nós vamos trabalhar com essa didática, em você entender que eu estruturo um plano de contas, vou trabalhar as contas do ativo, trabalho o meu aumento e a minha diminuição dentro das contas do ativo, lembrando que eu tenho as exceções das contas redutoras. Falei do ativo, o que acontece lá no passivo? Vamos lá para o quadro e a gente já vai ter uma noção mais clara das contas do passivo. Novamente, olha, no método das partidas dobradas, então sempre tem um débito e um crédito. Aí está dizendo o seguinte, as contas do passivo, que estão relacionadas àquelas obrigações da empresa, são creditadas pelo aumento. Então, se está aumentando, eu faço um crédito. E elas são debitadas pela diminuição. E com exceção também das contas retificadoras, que apresentam o saldo credor. O professor dá um exemplo para a gente saber, um pouco mais claro. Então, eu fiz, a empresa, ela fez uma compra a prazo. Então, compra a prazo no valor de R$10.000. Valores hipotéticos aqui só para a gente entender. Se fez uma compra a prazo, gerou uma obrigação com quem? Vamos fazer o nosso razonete aqui, débito aqui, crédito aqui. Gerou uma obrigação com fornecedores. Eu vou abrir uma conta de fornecedores. Vamos lá. Fez uma compra a prazo. O que aconteceu? Então, esse aqui é o nosso fato contábil número 1. Eu fiz uma compra a prazo, gerei uma obrigação com fornecedores. A minha conta de fornecedores, o que aconteceu? Ela está sendo aumentada. Aumentou a minha conta de obrigação com fornecedor. O que eu faço? Eu venho aqui e faço um crédito de R$10.000. Porque está dizendo aqui, olha, elas são creditadas pelo aumento. Crédito, aumentei. Acontece um novo fato na empresa, um fato número 2. A empresa pagou uma parte dos fornecedores, ela está fazendo um pagamento aqui de R$5.000 da conta fornecedores. Se ela pagou R$5.000, o que está acontecendo com a conta fornecedores? Ela vai ser diminuída. Diminui quanto? R$5.000. Então vamos lá. Debitadas pela diminuição, eu venho aqui e coloco R$5.000, porque eu estou debitando pela diminuição da conta do passivo. Qual é o meu saldo na conta fornecedores? 10 menos 5. Eu tenho um saldo aqui de R$5.000 na conta de fornecedores. E aí eu já consigo ter uma noção um pouco mais clara dessa movimentação do que vem a ser o nosso débito e crédito dentro da empresa, entendendo as contas do ativo e passivo. Ativo, aumenta, debita. O ativo aumenta, debita. Passivo, diminui, debita. Então, é o contrário das informações que estão acontecendo. Quando eu faço uma transferência bancária, por exemplo, eu tiro lá do meu caixa e mando para o meu banco.
aí eu faço as movimentações. O caixa está diminuindo e o banco está aumentando. Quando eu aumento, debito. Diminui, eu credito. Então eu preciso entender toda essa terminologia para que eu consiga realmente fazer essa movimentação de débito e crédito dentro da empresa. Tudo bem até aqui? Nós temos ativo e passivo, mas também nós temos patrimônio líquido e também temos as contas de resultado. Vamos dar uma olhada no quadro novamente. Agora nós vamos ver como ficam as contas de receita. Receita, no método das partidas dobradas, as contas de receita, elas são creditadas pelo aumento. Então a receita ela tem uma relação direta lá com as contas do meu passivo, que são creditadas pelo aumento. Um exemplo de receita, tem uma venda à vista, no valor de R$5.000. Essa venda é uma conta de resultado, então eu tenho, aqui no caso, a conta de receita de vendas, débito e crédito. Então foi feita uma venda à vista, envolvi também a conta caixa, também conta débito e crédito. Então vamos analisar a situação. Venda à vista, o que aconteceu com o meu caixa? Caixa é uma conta do ativo, ela está aumentando. Toda vez que eu aumento o ativo, eu debito. Vou debitar aqui os R$5.000. A minha conta de resultado está dizendo que elas são creditadas por aumento. Pelo aumento aqui, eu vou creditar R$5.000 na minha conta receita de vendas. Pode ser receita de prestação de serviços e tudo mais. Além dessa informação, nós teremos também, vimos a receita, temos os impostos e também as despesas. Esses impostos e despesas, elas vão ter uma origem semelhante às contas do ativo. Depois a gente vai fazer uma relação bem clara de tudo isso para você estruturar e para ficar mais fácil fazer a contabilização dessas informações. Então vamos lá dar uma olhada no quadro, a outra informação para trabalhar com vocês, os impostos, custos e despesas. No caso desses aqui, também de novo, métodos partidas dobradas, impostos sobre vendas, custos e despesas, eles são debitadas pelo aumento e apresentam um saldo devedor. Trabalhando com esses impostos, vamos imaginar uma despesa aqui. O pagamento de uma conta de água, por exemplo. Um valor aqui razoável, vamos colocar R$3.000 aqui. Eu estou pagando uma conta de água, pagamento, envolvendo duas contas, envolvendo a conta caixa e também envolvendo uma outra conta que é uma despesa administrativa, água. Do meu caixa, se eu estou pagando, o que está acontecendo? Pagamento à vista. Paguei à vista, está saindo do meu caixa, está diminuindo a conta do meu ativo, eu credito aqui, R$3.000. A conta de água, que é uma conta de despesa, ela tem natureza devedora. O que aconteceu? Debitadas pelo aumento. Eu venho aqui e debito R$3.000 na minha conta água. Sempre vai ser assim, a gente tem natureza credora, natureza devedora. Eu trabalho com essas terminologias e eu tento fazer também um direcionamento lá no meu plano de contas para que eu consiga entender. A professora mais falou da conta água. Percebam que a conta água vai estar lá no meu plano de contas, lá nas minhas despesas, que são água a pagar, por exemplo. Então ela vai estar lá, que é uma obrigação da empresa. A minha receita de venda, então vai estar lá nas contas de receita, receitas pelas vendas que vão acontecer dentro da minha empresa. Toda essa movimentação vai estar dentro do plano de contas de acordo com a necessidade da empresa. Combustível que é utilizado para a prestação do serviço de uma certa empresa. Então vou ter lá combustível. Eu tenho também as contas, os salários dos meus funcionários, eu quero separar esse salário. Eu tenho o salário da secretária e tenho o salário também dos mecânicos. Vou lá, vou separar salário da secretária, salário dos mecânicos, vou determinar tudo certinho, vou fazer todo esse elenco de contas dentro de cada uma das informações, respeitando a informação hierárquica também de cada uma dessas contas, para que também eu não erre na hora de fazer toda essa movimentação. Tudo bem?
O que está faltando agora? Próximo slide, agora nós temos as contas que estão relacionadas ao patrimônio líquido. Para fechar as informações, dentro do patrimônio líquido, por exemplo, eu tenho a conta capital social. Então, nas partidas dobradas aqui, as contas do patrimônio líquido, elas são creditadas pelo aumento. Um exemplo, eu tenho lá a integralização lá de um valor de R$10.000. Integralização, não vamos integralizar mais, vamos integralizar R$50.000. O que vai acontecer com a minha conta do capital social? Tenho débito e tenho crédito aqui. O meu capital social é uma conta lá do patrimônio líquido, está dizendo que elas são creditadas pelo aumento, e eu venho aqui e credito R$50.000 na conta capital social. Em contrapartida, se essa integralização aqui foi feita em dinheiro, por exemplo, vão lá para a conta caixa novamente, débito e crédito. Integralizou, entrou esse dinheiro na empresa. O que aconteceu com a conta do meu ativo, que é o caixa? Está aumentando. Vem aqui, olha, debito. R$50.000 lá na minha conta caixa. Tudo bem até aqui? Lembrando que quando a gente fala do patrimônio líquido, quando é positivo, está relacionado à riqueza da empresa. Quando esse resultado é negativo, é a ausência da riqueza da empresa. Tudo isso vai ser construído para você de uma forma bem tranquila também. Professor, o senhor falou de ativo, falou de passivo, falou de receitas, falou de despesa, falou de patrimônio líquido, muita informação, ainda falou do plano de contas. É claro que toda essa movimentação precisa ser novamente, depois vista a teleaula, você analisar as informações, pensar que também a gente não tem como generalizar. Eu vou ter um plano de contas para todo tipo de empresa? Não é assim, é um plano de contas para cada necessidade de cada uma das empresas. Tudo bem? Para continuar um pouquinho agora, nós vamos parar um pouquinho para vocês darem uma olhada em um vídeo que vai trazer mais informações a respeito do plano de contas. Um bom vídeo para vocês. Plano de contas é o conjunto das contas utilizadas para a contabilidade de uma entidade e a sua respectiva organização. Então, por exemplo, um comércio precisa de estoques. Então, ele possui a conta estoques para controlar o valor dos seus estoques. Caso seja uma empresa de serviços, então não necessariamente vai precisar dessa conta estoques. Então, ela pode dispensar. Na hora da organização do plano de contas, eles definem que não vai haver a conta estoques. A função da organização desse plano de contas é geralmente para a tomada de decisões. Então, no exemplo do comércio, que possui essa conta estoques, vamos imaginar que a conta estoque está demonstrando o valor de R$100.000. Está informando que aquela empresa possui R$100.000 em estoque. Então, o gerente, o administrador, pode imaginar que é um estoque muito alto, talvez, e opta por não realizar uma nova compra, não repor aquele estoque. Talvez, quando a conta de estoques indicar o valor de R$5.000 em produtos em estoques, já seja a hora de repor, para que eles não fiquem sem produtos em estoque. Então, o gerente toma aquela decisão de realizar uma nova compra. O plano de contas é dividido em 3 grupos grandes de contas, 3 grupos importantes de contas. O primeiro deles é o circulante, são as obrigações e direitos de curto prazo. Então, contas a receber, contas a pagar, são grupos de contas relacionadas ao curto prazo. O segundo grupo grande de contas é o não circulante. São os direitos e obrigações de longo prazo. Dentro desse grupo também faz parte os bens. Então, são produtos, artigos que a empresa normalmente pretende manter até se tornar obsoleto. O terceiro grupo grande de contas é o patrimônio líquido. Então, o patrimônio líquido ali é indicado por um conjunto de contas que compõem esse elemento patrimônio líquido. Muito bem, um entendimento um pouco melhor até, para a gente saber um pouco mais desse plano de contas, que vão trazer essas informações para que eu consiga realmente entender toda essa movimentação que acontece na contabilidade.
Estava ali no chat dando uma olhada, é interessante também essa participação daqueles alunos que têm um conhecimento maior, que já trabalham em contabilidade. De repente, tudo que o professor está falando aqui já está muito claro. Falar, professor, isso aí eu já sei tudo. E pode ajudar aquele aluno que está começando agora, de repente não trabalha no escritório de contabilidade, não entende. E aí aparece alguma dúvida no polo, a gente pode fazer essa interação e todo mundo crescer com relação à nossa informação. Do que valeria a informação que eu tenho se eu não puder também compartilhar com alguém. Muito bem? Nós temos um momento de interação agora. Vamos lá para o quadro, vamos ver o que está pedindo. Questão para a sua reflexão, é bem rápido, são 2 minutinhos só para você colocar a sua informação aí. Qual é a função da subconta em termos de melhoria para o usuário? Então eu quero saber o seguinte, olha, você tem a conta bancos e aí dentro da conta bancos eu vou separar em conta bancos 1, conta bancos 2. A conta fornecedores, por exemplo, eu tenho a subconta, eu vou colocar fornecedor A, fornecedor B, fornecedor C. Qual é a função disso? Isso melhora realmente? Qual a sua opinião? 2 minutos, nós já estamos de volta. Muito bem. No chat lá com o nosso tutor eletrônico, dando uma assistência para os polos. Muito obrigado aí pela participação dos nossos tutores de sala, nossos parceiros aí, nossa atividade. Muito bem, pessoal de Uruguaiana está dizendo o seguinte, olha, a subconta é muito importante, pois possibilita maior individualização dos saldos, das contas e grupos, sendo assim, possibilitando um maior controle. Esse realmente é o nosso objetivo, é controlar mais. Como eu controlo mais? É tendo detalhamento das informações. Muito obrigado aí, Uruguaiano, pela participação de vocês. Também temos a participação de Ubá. Um grande abraço. Ubá, os alunos responderam que a subconta ajudam a melhorar a organização das contas dentro de um plano de contas. Parabéns aí pela participação de vocês. É isso mesmo, a gente quer o quê? É uma organização adequada
Porque eu vou tomar decisões com base nesses dados. Então é interessante que eles estejam muito bem detalhados, de uma forma muito clara. Eu quero saber quanto eu devo para o fornecedor A, quanto eu devo para o fornecedor B, quanto eu tenho para receber do meu cliente A e B. Criciúmal também participando da nossa teleaula de hoje para um melhor detalhamento das informações. Consequentemente, vai proporcionar aqui informações mais precisas de cada subconta. Muito bem, eu posso generalizar, eu posso ter uma conta de fornecedores que eu devo lá R$50 mil, mas para quem que é? Eu vou detalhar essas informações. Parabéns pela informação, é o pessoal lá da Vitória da Conquista. Ele identifica os valores e os saldos das contas para facilitar a correta tomada de decisão em um determinado elemento patrimonial. Muito bem, elemento patrimonial. Então, as contas patrimoniais, contas lá do meu ativo, conta do meu passivo, conta lá do meu patrimônio líquido. Então, ou seja, eu vou tomar as decisões dentro de cada uma dessas unidades patrimoniais aí, porque o nosso objetivo principal da contabilidade é fazer o controle adequado. Como eu controlo? Tendo informações detalhadas, informações corretas, eu vou fazer uma filtragem dessas informações. Chega para mim lá uma conta para fazer um pagamento. Ó, esse gasto realmente de energia elétrica, por exemplo, ele está relacionado ao departamento de produção, ao departamento administrativo. Porque eu vou separar o que é custo, o que é despesa. Então eu tenho que saber exatamente de onde está sendo esse gasto que eu tenho, porque eu vou tomar uma decisão depois. Eu estou gastando muita energia elétrica no departamento administrativo, então é lá que eu vou tomar a minha decisão em fazer uma redução, em fazer um trabalho para reduzir os meus gastos de energia elétrica. Ah, esse gasto é no departamento A. O departamento B está tranquilo, não está gastando tanto. Eu vou lá no departamento que tem esse maior gasto para saber se as máquinas que tem lá estão obsoletas e por isso elas estão consumindo mais energia elétrica, se há uma possibilidade da empresa fazer um investimento em comprar uma nova máquina. Então, toda essa decisão precisa ser precisa, porque senão eu tomo uma decisão errada. Eu vou lá e falo, olha, eu vou entrar em descontinuidade com o departamento B, por exemplo, e é o departamento que traz lucro para a empresa, fiz tudo errado. Muitas empresas acabam quebrando por decisões que são tomadas de uma forma incorreta. Participação do pessoal também de Teresópolis, pessoal de Ibaiti, pessoal de Canoas, um grande abraço para vocês, Cornélio Procópio, tem Lagoa Vermelha, pessoal de Londrina, muito bem, parabéns, obrigado pela participação, pessoal de Porto Velho, pessoal de Ji-Paraná e vários outros polos que estão conectados, participando da nossa teleaula de hoje, muito obrigado pela participação de vocês. Nossa primeira introdução, nosso primeiro bloco foi para entender um pouco mais sobre essa contabilização que acontece dentro das empresas, que gera um medo para muitos iniciantes na contabilidade. A nossa didática aqui é você entender o seguinte, eu vou estruturar um plano de contas, vou colocar todas as contas, subcontas, contas principais, dentro de uma hierarquia, monta a estrutura. Eu tenho uma movimentação dentro da empresa, é um pagamento, é um recebimento, é uma aplicação, é um investimento. O que eu vou fazer? Eu vou olhar quais são as contas que estão sendo envolvidas nesse fato contábil. É a compra de máquinas e equipamentos? Estou comprando como? Se é à vista, movimenta a caixa. Se é a prazo, movimenta fornecedores. E vai movimentar a conta equipamentos também. Onde está? Está na conta do ativo? Está aumentando, está diminuindo? Debito ou credito? Só para relembrar, contas do ativo. Toda vez que aumentar, eu debito. Toda vez que diminuir, eu credito. Acontece isso nas contas do ativo e também acontece isso nas contas de despesa. Ao contrário das contas que acontecem lá no passivo. No passivo, toda vez que eu aumentar, eu credito. Diminuir, eu debito. Isso acontece no passivo, acontece também nas contas de receita e acontece também no patrimônio líquido. Dentro de todo esse geral, de toda essa ideia, você começa a construir o quê? O seu conhecimento dentro da contabilidade. Tudo bem? É claro que a prática de todos esses exercícios com os outros professores que virão, toda essa movimentação que acontece dentro da empresa, você vai separar o que é custo e despesa. Ah, uma empresa industrial, a minha contabilização, ela é diferenciada. Ela trabalha com produto, trabalha com fabricação, trabalha com custos. Minha empresa é uma empresa comercial. Ela trabalha com um custo de compra. O custo é o valor que eu pago pela compra. A minha margem de lucro vai ser o valor que eu estou colocando a mais. O que é despesa? Ah, eu tenho despesa com funcionários, despesa com energia, e aí eu vou criando toda uma situação dentro da empresa comercial. Empresa prestadora de serviço, também, eu tenho a minha mão de obra na prestação de serviço, tenho a minha mão de obra que os funcionários trabalham na administração. Separo o que é custo e despesa.
os gastos que eu tenho para essa prestação de serviço, para a minha formação de preço de venda. Olha a responsabilidade. Eu quero formar um preço do meu serviço. O que eu vou relacionar? Olha, eu vou pagar um funcionário, ele vai se deslocar daqui até o local lá do meu cliente, eu vou gastar combustível, lá ele vai utilizar algumas ferramentas, vai utilizar alguns insumos, alguns materiais, tudo isso vai fazer parte o quê? Da minha formação de preço de venda. Nossa, professor, você já está falando lá na frente a coisa como acontece. Entenda que toda essa nossa identificação das contas tem um objetivo: tomada de decisão. E essa tomada de decisão tem que ser de uma forma muito clara, muito correta, para que eu não erre e comprometa a situação da empresa. Tudo bem? Como nós vimos essa primeira introdução, agora nós vamos falar sobre a escrituração contábil. Como funciona a minha escrituração contábil? A escrituração contábil ela vai envolver alguns livros contábeis. Nós vamos tratar dos principais, que seria o diário e também o livro Razão. Particularidades de cada um desses livros. Vamos para o quadro. Vamos dar uma olhadinha, vamos começar a falar sobre o livro diário. O que deve conter esse livro diário? Professor, o que é o livro diário? Primeiro, é livro porque a gente faz a encadernação desse cara. Ele deve conter todos os registros contábeis, olha aqui, ó, todos os registros contábeis, dia a dia, que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial da empresa. Situação patrimonial envolvendo bens, direitos e obrigações da empresa. Ela pode modificar se for uma compra, uma venda à vista. Pode vir a modificar, porque eu fiz uma compra a prazo, modificou a situação patrimonial da empresa? Não, não modificou, porque nesse momento ainda o que está acontecendo? Eu não estou tirando nenhum dinheiro do meu caixa. O que vai acontecer? Daqui a 30 dias, ela vai fazer uma modificação na minha situação patrimonial. Detalhe, livro diário, os meus registros precisam ser feitos dia a dia, com documentos hábeis, corretos, e a escrituração ela vai entender o quê? Uma harmonia também com as práticas contábeis, as práticas internacionais. Eu vou trabalhar tudo dentro das formalidades corretas para fazer a escrituração do meu livro diário. Tudo o que acontece, toda a movimentação dia a dia da empresa, vou lá registrar dentro do meu livro diário. Professor, espera só um pouquinho. Hoje existe um sistema. Eu faço a introdução de algumas informações, o sistema gera tudo para mim. O diário vai para o Razão vai lá para o balancete de verificação, já vai informação, ele faz tudo. Mas é interessante que você entenda que quando você tiver que fazer uma correção, por exemplo, o meu caixa está negativo. Existe dinheiro negativo na empresa? Não existe. Aconteceu o quê? Alguma movimentação foi feita de uma forma inadequada. Eu preciso descobrir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar toda a movimentação. Apesar do sistema, é um ótimo sistema, não tem erros nenhum, mas ele foi alimentado por pessoas e nós cometemos erros. Eu cometo erros também, vocês também. Então, na hora da escrituração, pode ser que ao invés de colocar 600, eu coloque 60. Olha, já vai dar um problema lá no meu final. Não vai bater meu débito e crédito. Eu tenho que identificar. Como eu vou identificar isso? Eu vou olhar no livro diário, vou olhar no livro Razão. Onde eu vou identificar meu estoque? Eu vou identificar meu estoque, que é o inventário permanente. Aí eu vou lá dar uma olhadinha lá no meu PEPS, o meu EPS. Meu inventário é periódico. Então eu tenho que fazer uma contagem física do estoque. Você está entendendo? Você precisa entender a movimentação para que também possa fazer uma conferência adequada. O que mais eu preciso saber sobre o livro diário? Vamos lá para o quadro. Livro diário também, de acordo com a Lei 486 de 69, falando da obrigatoriedade legal aqui, a legislação comercial, no artigo 5º aqui, sem prejuízo de exigências especiais da lei, ele é obrigatório de uso o livro diário. Lei 10.406 de 2002, lá do Código Civil, artigo 1180, além dos demais livros que são exigidos pela lei, é indispensável o meu livro diário. Mas, professor, existe algum caso em que eu tenho a dispensa do meu livro diário? Vamos dar uma olhada no quadro aqui, olha. Não existe hipótese de dispensa da escrituração do livro diário. Mas, olha, as micro e pequenas empresas aqui, empresas de pequeno porte, elas são dispensadas da escrituração apenas para fins de comprovação junto ao Fisco Federal. Quando nós falamos em microempreendedor, por exemplo, microempreendedor individual, aquele com receita bruta anual até 60 mil ano, ele é dispensado da escrituração do livro diário. Mas agora vamos pensar na seguinte hipótese. Qual é o objetivo da contabilidade? O que a empresa quer?
fazendo todo o levantamento dos dados, toma a decisão com base em dados reais. Por que eu não vou fazer a contabilização do meu livro diário? Por que eu não vou fazer a escrituração desse livro? Que é o livro que vai trazer informação de tudo o que aconteceu durante todos os dias. No dia 5, o que aconteceu? Eu tive um recebimento, tive um pagamento, eu tive um gasto. Toda a movimentação acontece ali. A contabilidade, uma fiscalização do CRC, do CFC, é claro que não vai abrir mão dessa informação. Enquanto contador e sabendo da responsabilidade, enquanto profissional, é claro, a escrituração do livro diário ela vai acontecer sem dúvida, e aí não existe essa hipótese da dispensa da escrituração do livro diário. Tudo bem até aqui? O que mais a gente precisa saber? Vamos lá para o quadro novamente. Além dessa dispensa, nós temos os métodos de escrituração, nós já tratamos desses métodos aqui. Para cada causa, eu vou ter um efeito. Para cada origem, eu tenho uma aplicação. E para cada crédito, eu tenho um débito, sempre de igual valor, quando eu estiver fazendo a escrituração lá do meu livro diário. Todas as informações que acontecem no livro diário vão estar adequadamente, além das informações que eu tenho também no meu razão. Mas o que eu preciso saber? Olha, eu entendo que eu tenho que fazer a escrituração do livro diário, eu sei que não tem dispensa, eu sei que se eu quero uma informação contábil adequada, para tomar uma decisão adequada também, as informações desse livro têm que ser dentro das normas corretas. Existem formalidades que precisam ser praticadas na escrituração do livro diário. Formalidades intrínsecas que estão dentro do meu livro, aquela parte que trata da segurança do meu livro, e formalidades extrínsecas também do livro diário. É isso que nós vamos mostrar no quadro para vocês. Quando nós falamos de formalidades dos livros, vamos entender. Para fazer o registro do livro diário, ele deve conter local e data, vamos imaginar aqui uma cidade, São Paulo, SP, dia 3 de agosto. Tem que ter uma conta devedora, é uma conta de débito. Imagina que eu tenho uma conta caixa. Ele tem que ter também uma conta credora. Eu vou ter que ter uma conta de crédito, conta bancos, por exemplo, lá no crédito. Ele precisa ter um histórico, saque bancário. É claro que seu histórico vai ser muito mais detalhado também para trazer todas as informações. Eu estou comprando um carro, tem que colocar o chassi, a nota fiscal que foi utilizada, todos os dados necessários para que eu possa realmente confirmar quando for necessário uma tomada de decisão. Valor, vamos colocar aqui R$50 mil, que foi uma movimentação entre caixa e banco. Formalidades intrínsecas estão lá dentro do meu livro diário. Informações, dia a dia. Temos também as formalidades extrínsecas. Então vamos lá. Livro diário. O que ele deve ter como formalidade extrínseca? Tem que possuir termos de abertura e encerramento. Ele precisa ser encadernado com costura, com páginas numeradas tipograficamente. Lembrando que existem sistemas que já fazem esse tipo de informação para o livro diário, que também vai ser aprofundado depois com as outras disciplinas para vocês. Ele precisa ser registrado em órgão competente. Aí nós falamos da junta comercial, falamos também de cartório, dependendo da situação dessa empresa. E deve conter as demonstrações contábeis obrigatórias. Vamos falar do balanço patrimonial, uma DRE, dependendo do tipo da empresa, uma DMPL, um DVA. Dependendo da estrutura, quanto maior a empresa, ela vai ter outras demonstrações também que vão acompanhar o nosso livro diário. Tudo bem, escrituração contábil, anotando todas as informações que aconteceram dentro da empresa. Livro diário, dia a dia as informações elas são apresentadas dentro desse livro. Utilizando o quê? Uma ordem cronológica das informações que aconteceram no dia 1º, dia 2, dia 3 e assim por diante. Vamos dar uma olhada no modelo? No quadro novamente, eu tenho um modelinho para vocês aqui, da seguinte situação. Houve uma compra à vista em dinheiro de imóveis que serão utilizados na empresa no valor de R$2.000. Isso aconteceu lá no dia 3. Como vai ficar a escrituração do livro diário? De uma forma bem simples aqui, nós vamos colocar formalidades, dia 3 aqui, um pouquinho desconfigurado. Então nós vamos ter a cidade, a unidade federativa, dia 3 de fevereiro, que aconteceu, ó, mês 2. Sempre uma conta de débito e uma conta de crédito. Esse 2.000 tinha que estar aqui em cima. R$2.000, sempre um débito e crédito. E vamos lá.
Móveis, a caixa. Esse Azinho está dizendo que eu vou creditar a conta caixa e eu tenho o meu histórico trazendo informação também sobre esse livro diário. Tudo bem até aqui para vocês entenderem o diário. Vamos fazer mais um momento de reflexão? Eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua opinião sobre a escrituração do livro diário. No quadro, para a gente comentar sobre isso, uma questão de reflexão. Qual a importância da escrituração do livro diário? Qual é a sua opinião a respeito dessa escrituração? Ela é um fato que a empresa precisa ter realmente? É dispensável? Eu posso abrir mão do livro diário e fazer algum outro tipo de informação? Isso é interessante. Você, enquanto profissional, como que é na sua empresa? Coloque lá 2 minutinhos, a gente já volta para fazer os comentários da sua participação. Muito bem, Uberlândia, estamos falando de escrituração do livro diário. Uberlândia, a escrituração é de suma importância e é de obrigatoriedade legal, deverá conter todos os registros contábeis organizados por conta do dia a dia, que modifique ou venha modificar a situação patrimonial da empresa, devidamente preenchido conforme as formalidades intrínsecas e também as formalidades extrínsecas do nosso livro diário. Muito bem, está muito correta, muito completa a informação, esse é o nosso objetivo do livro diário, é trazer as informações dia a dia, por isso que é diário. Temos a participação também, vamos ver, temos outro polo aqui. Pessoal de Cáceres, obrigado pela participação de vocês. Está dizendo que o livro diário é importante pelo fato de conter todos os registros das operações que envolvam o patrimônio da empresa e também realiza a escrituração diariamente. Mas além do nosso livro diário, participação de Butiá. Obrigado aí pela participação de vocês. O livro diário é um livro indispensável, pois possui todos os registros e todos os fatos contábeis em ordem cronológica. Eu quero saber o que aconteceu no dia 4 do mês passado. Vou lá no meu livro diário, eu consigo ter essas informações sem muitos problemas. Além da escrituração do livro diário, as informações do livro diário são transferidas para o livro Razão, o que vai dar subsídio lá para a nossa próxima teleaula. Vamos entender um pouco mais do livro Razão, lá no quadro, vamos para lá, e aí nós vamos falar o que deve conter e as formalidades desse livro Razão. Primeiro, olha, o Razão, ele deverá conter todos os registros contábeis, até aqui não muda nada, organizados primeiro por conta. Então, vou organizar por conta e depois eu vou registrar cronologicamente esses registros. Então, olha, eu vou ter a conta e depois essa conta ela vai ser apresentada cronologicamente. O que mais que eu preciso saber do livro Razão? Parágrafo 1º aqui, a escrituração deverá ser individualizada, obedecendo uma ordem cronológica das operações. Então, se eu tenho lá minha conta fornecedores, eu tenho todos os fatos que acontecem dia a dia. Parágrafo 2º,
a não manutenção do livro que trata esse artigo nas condições determinadas implicará o quê? O arbitramento do lucro da pessoa jurídica. Então, só para a gente entender, se eu não fizer uma escrituração adequada, atendendo os requisitos da contabilidade de uma forma muito correta, se eu gerar alguma dúvida numa fiscalização, a minha contabilidade pode ser arbitrada. Então, o meu lucro, ele não está mostrando uma realidade. Aí o fiscal pode arbitrar, pode determinar uma multa com base lá nos impostos que eu preciso pagar. Porque se eu mudei o lucro, também muda as informações lá do imposto de pessoa jurídica e também da minha contribuição social do lucro líquido. Tudo bem? Então tem que estar muito bem adequado, seguindo todas as formalidades da lei. Um pouco mais de livro razão no quadro. Não existe a hipótese da dispensa da escrituração desse livro também. As micro e pequenas empresas de pequeno porte que são dispensadas da escrituração apenas para fins de comprovação lá do Fisco Federal, mas nós sabemos a obrigatoriedade também desse livro razão. O que mais? O razão, ele é realizado em contas individualizadas e tem-se assim o controle de cada uma dessas contas. Então, para a gente entender essas informações, olha, quando nós falamos lá do nosso livro diário, ele é cronológico, todos os fatos que acontecem dia a dia. Vamos para o razão. O razão já é diferente. Eu vou ter separado ele por contas. Então, vou ter um razão para conta caixa do departamento 1, conta caixa do departamento 2, banco 1, banco 2, toda a movimentação. Mas dentro disso tem que ser feito de uma forma cronológica. Quer dar uma olhada? Vamos lá para o quadro, a gente já mostra para vocês. Olha aqui. O razão que a gente está utilizando aqui é o razão da conta caixa. Subconta, caixa, vamos colocar aqui que é do departamento 1. Então, lá no dia 3/8, houve um recebimento de capital. No dia 5/8, teve compra de imóveis. Olha aqui, ó, sempre, ó, conta de débito, saldo de 50 mil, crédito 2 mil, diminui para 48. A gente segue as informações atendendo essa ordem cronológica. Lá no dia 11/8, depósito bancário. Então, saiu mais dinheiro do caixa. Foi para 38 o meu saldo. No dia 26/8, teve uma despesa com material. Gastei mais 50, meu caixa ficou 37.950. Tudo bem até aqui? Estamos trazendo as informações do nosso livro Razão. Sempre dentro das informações. Nós já mostramos para vocês o Razonete, que o Razonete vai ser aquela ferramenta que é utilizada em sala para ficar um pouco mais ágil nossas informações. Mas eu quero conceituar a Razonete para você antes da gente dar continuidade. Olha lá, Razonete vai ser aquele instrumento, ele é didático, para desenvolver um raciocínio contábil de forma rápida. Ele tem o quê? Um formato em T, que é bastante utilizado em sala de aula aqui. Para ganharmos tempo, nós utilizamos esse Razonete em sala de aula. Olha como ele fica. Conta caixa, eu tenho aqui desse lado o débito, tenho aqui o crédito, todas as movimentações que acontecem em débito, o que acontece em crédito, já dentro daquela informação do nosso razão. Depois, eu fecho meu saldo aqui. Desse lado eu tenho 50 mil reais. Desse lado, somando, eu tenho 12.050. Qual é o saldo da minha conta? Vai ter um saldo devedor de 37.950. Caixa. Está lá no meu ativo. Não tenho caixa negativo. Eu tenho que ter um saldo positivo para essa conta, que seria a minha conta caixa. Então, dentro da escrituração, nós vamos falar do livro diário e do livro razão, entender um pouquinho das particularidades de cada um deles. E lembrando que o razão, em sala de aula, a gente utiliza esse razonete. Sempre eu tenho o débito e o crédito, a conta e toda a movimentação que acontece dentro desse nossa conta, caixa, bancos, ou qual seja. O nosso livro diário, ordem cronológica. Diferença para o livro razão. O livro razão ele tem ordem de contas primeiro, para depois ter a ordem cronológica. Sempre com dados corretos, para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Um vídeo para você a respeito dessa ferramenta. Vamos para o quadro assistir o vídeo. O método dos balanços sucessivos, criado com o objetivo didático de melhor entender as modificações do patrimônio, não é aplicado profissionalmente. Ele é muito trabalhoso, iria gerar um número enorme de documentos.
Uma outra ferramenta é o Razonete, uma representação gráfica em forma de T dos registros de uma determinada conta. Através do Razonete, são feitos os registros conta a conta, dispensando-se o método por balanços sucessivos. Quando necessário, se totalizam as contas e o saldo é transportado para o balanço patrimonial. Vejamos como o Razonete funciona nas contas do ativo. Nas razonetes do ativo, colocamos do lado esquerdo todos os valores que serão adicionados. Do lado direito, todos os valores que serão subtraídos. Por exemplo, quando colocamos 1.500 do lado esquerdo, estamos adicionando este valor à conta. O símbolo não é necessário em nenhum dos lados. Quando colocamos 500 do lado direito, estamos subtraindo esse valor da conta. Progressivamente, outros valores serão incluídos nesta conta, referente a adições e subtrações. Quando necessário, podemos obter o saldo da conta subtraindo o lado de menor valor, o total deste lado, do lado de maior valor e registrando no lado de maior valor. Portanto, esta conta teria um saldo de 2.300. Valor este que poderá ser copiado para o campo específico da conta no balanço patrimonial. A natureza da conta, se é do ativo, se é do passivo ou do patrimônio líquido, irá determinar qual lado deve ser utilizado para aumentos e qual deve ser utilizado para diminuições. Muito bem. Trazendo um pouco mais da informação do livro diário, do livro Razão. Como nós conversamos sobre a opinião de vocês a respeito do livro diário, a obrigatoriedade dele, eu também quero ouvir de vocês sobre a obrigatoriedade do livro Razão, se realmente ele é obrigatório e se ele é necessário para a empresa. Vamos lá para o quadro, que nós temos a nossa última participação aqui, que é a questão de reflexão. O Razão é um livro obrigatório por lei? Na sua opinião, ele tem motivos para ser obrigatório? Quais? E também por que eu tenho que realmente fazer a utilização do livro diário? Essa é bem rápida, vou lá dar uma olhadinha na sua participação e nós já voltamos com os comentários. Muito bem, Uruguaiana participando com a gente aqui. Está dizendo o seguinte a respeito do livro Razão. É obrigatório, pois o Razão tem a finalidade de demonstrar a movimentação analítica das contas registradas no livro diário. Sendo assim, podemos individualizar o saldo das contas e saber se suas respectivas movimentações, se elas são positivas, negativas, o que está acontecendo dentro da movimentação do nosso livro Razão. Obrigado pela participação de vocês. Vários polos perguntando algumas situações a respeito da contabilização, se tem um valor mínimo para ser imobilizado. Sim, existe um valor mínimo para fazer o imobilizado dentro da nossa contabilização. Sobre o SPED contábil, que vai fazer toda essa movimentação do livro diário. Também o sistema vai fazer sim essa informação, mas é interessante a gente entender como que é o passo a passo. Hoje a nossa aula foi para falar sobre essa introdução de plano de contas, escrituração do livro diário e também do livro Razão. Próxima teleaula, nós já entramos na contabilização e vamos partir para o nosso balancete de verificação.
Muito obrigado aí pela participação de todos vocês, do entendimento. Obrigado aí aos tutores que mandaram as informações dos alunos. Parabéns a todos pela participação, um grande abraço e até a nossa próxima teleaula. Até lá!